Então, o exercício aqui diz assim, construa o gráfico das funções fazendo o estudo do sinal. E dá essa tabela para preencher, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó. Como é que eu vou calcular as raízes? Pela fórmula de Bhaskara. Como é que eu vou calcular o vértice? Pela fórmula do vértice, sendo que o delta é o que tem aqui dentro, tá? E fazer o esboço do gráfico para poder fazer o estudo do sinal. Então, vamos lá. Como é que fica? Como é que eu vou achar as raízes dessa função aqui, certo? Aplico na fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar x igual, o a é 1, o b é menos 7, então fica menos da fórmula e menos 7, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 0, porque não tem o termo c, sobre 2 vezes 1. Isso vai ficar x igual a 7, mais ou menos a raiz de 49 mais 0, menos 0, no caso, porque isso aqui vai anular, porque é 0, sobre 2. Fica 7 mais ou menos 7 sobre 2, isso vai resultar em 7 mais 7 sobre 2, que vai dar 14 sobre 2, que dá 7, e 7 menos 7 sobre 2, que vai resultar em 0 sobre 2, que dá 0, tá? Duas raízes, então, 7 e 0. Completei o quadro. Vou para o vértice. Como é que funciona o vértice? O vértice é menos b, então, menos o menos 7 sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso vai ficar mais 7 meios. O y do vértice vai ser menos o delta. O que é o delta? É o que tem aqui dentro. Então, menos 49 sobre 4 vezes o a, que é 1. Isso vai dar menos 49 sétimos, tá? Para poder colocar no gráfico, ter uma ideia, se eu tivesse que colocar, mas não é o caso, porque eu só estou pedindo o estudo do sinal, o que eu vou fazer? 7 meios é o x, menos 49 sobre 7 é o vértice, tá? Se eu tivesse que fazer, eu ia fazer... Aliás, aqui é 4, desculpa, botei errado. 49 dividido por 4, isso vai dar um valor equivalente a 12,25. E 7 dividido por 2, 3,5. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou localizar aqui no gráfico, tá? Então, as duas raízes, 0 e 7, são os dois pontos. Isso é suficiente para eu fazer o estudo do sinal. Mas, se eu quisesse saber fazer o esboço certinho do gráfico, eu iria colocar, então, 13,5, que é aqui, né? E aqui seria o eixo y, certo? Então, eu teria por aqui por baixo, mais ou menos, o menos 12, menos 49 quartos. Não sei por que eu tô colocando errado, tá? Menos 49 quartos, e aqui os 7 meios, que é o 3,5. Então, aqui estaria o vértice. E aqui as duas raízes. Com isso, eu consigo fazer esse estudo do sinal, tá? Então, olha o gráfico, como é que ficaria, ó. Certo? Feito esse gráfico, como é que vai ficar o sinal agora dessa função? Vamos lá, então. O que eu tenho aqui, ó? Depois do 7, a função está assumindo valores para cima, então, aqui é positivo. Entre o 0 e 7, ela está passando por baixo, então, valores negativos. Antes do 0, valores positivos, tá? Esse é o estudo do sinal da função.